Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é domingo, dia 21 de setembro de 2025. E olha, temos um tema fascinante pela frente, viu? Algo que mexe com a gente lá no fundo, sabe? Aquele desejo que parece ser quase universal, de ver a Deus. E o que isso significa de verdade, né? Principalmente quando a gente fala da sua glória. Para guiar nossa conversa, vamos olhar para a história incrível de Moisés, lá em Êxodo, e também pegar umas ideias bem perspicazes de Ellen White que ajudam a clarear essa busca toda. A pergunta que fica no ar, então, é: o que é de verdade essa tal glória de Deus? Será que é só aquela luz intensa que a gente imagina, quase cegante? Ou tem algo, sei lá, muito mais profundo aí? Nossas fontes para essa análise são trechos da lição dos jovens, da Escola Sabatina, e alguns escritos selecionados de Ellen G. White. Ok, então, vamos tentar desembrulhar isso. É curioso, pensar nesse anseio por ver o divino. Uma das fontes que a gente tem aqui até aponta que essa busca existe fora da religião. Já parou para pensar, por exemplo, nos astrônomos? Passam noites em claro, olhando para o céu com aqueles telescópios super potentes, buscando sinais, padrões, talvez até vida. No fundo, não é uma forma de buscar contato com algo maior, uma inteligência, sei lá, uma ordem por trás de tudo? Essa busca secular parece, um eco distante daquele desejo mais profundo que a fé expressa, a esperança de um dia ver Deus face a face. E falando em ver Deus, aí não tem como não pensar em Moisés. A experiência dele em Êxodo 33 é central para isso. Mas é importante lembrar quem era Moisés naquele momento, Ele não estava pedindo um primeiro encontro, vamos dizer assim. O relacionamento deles já era, algo fora do comum. Pensa bem, começou lá atrás, na sarça ardente, um arbusto pegando fogo sem se consumir e Deus falando do meio dele. Isso está lá em Êxodo 3, versículos 1 a 4. Depois ele virou porta-voz de Deus diante do faraó, o cara mais poderoso do mundo na época, anunciando pragas exigindo libertação de um povo inteiro. Ele guiou esse povo pelo deserto, viu o Mar Vermelho se abrir, recebeu os 10 mandamentos direto de Deus numa montanha que soltava fumaça. Ficou 40 dias conversando com ele lá, Êxodo 19, 20 e 24. E talvez o mais impressionante, ele intercedeu pelo povo quando fizeram aquele bezerro de ouro, sabe? Quase foram destruídos. E Deus ouviu. Tá lá em Êxodo 32. Que histórico de intimidade com o divino, hein? Então, chegamos ao contexto específico de Êxodo 33. Depois daquele incidente do bezerro de ouro, Deus estava compreensivamente frustrado com o povo. Ele manda Moisés seguir viagem para a Terra Prometida, mas diz algo bem assustador. Eu não vou no meio de vocês. Isso está no verso 3 de Êxodo 33. For com a gente, não nos faça sair daqui. É o verso 15. Para Moisés, a Terra Prometida sem Deus não valia nada. Ele entendia que a presença de Deus era o diferencial, o que realmente importava. E depois dessa intercessão tão angustiada, Deus cede e promete: a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Verso 14. E reafirma no 17: vou fazer isso que você pediu porque você achou graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Uau! E aí nesse momento de alívio, de confirmação dessa comunhão super especial, Moisés solta o pedido que ecoa até hoje. Peço que me mostres a tua glória. Êxodo 33, verso 18. Mesmo depois de tudo isso, falar com Deus como um amigo, como diz o verso 11, ver milagres, receber a lei, ele ainda sentia que faltava algo. Ele queria ver a glória. O que será que ele realmente queria com isso? É uma pergunta poderosa mesmo. E esse pedido de Moisés, vindo de alguém com essa história, com essa intimidade, isso nos diz muito sobre o que é essa glória, Não podia ser só uma demonstração de poder, Ele já tinha visto isso de sobra. Não era só ouvir a voz, ele já ouvia. Acho que se conecta sim com aquele anseio universal que você mencionou, mas de um jeito muito mais profundo, mais informado, sabe? Enquanto a busca secular talvez procure por algo externo, grandioso, talvez até impessoal, Moisés busca uma revelação mais íntima e definitiva daquele que ele já conhecia. E amava. O que é fascinante aqui é a audácia, e a profundidade desse pedido. Ele não estava satisfeito com as manifestações indiretas, com os sinais. Ele queria ver a essência, a realidade última de Deus.
Isso levanta a questão crucial. O que o próprio Deus considera ser a sua glória? Se alguém como Moisés, com todo o acesso que tinha, ainda ansiava por isso, essa glória deve ser algo central, definidor. Não é só um atributo, talvez seja a soma de tudo que Deus é. E a resposta de Deus a esse pedido é, então, extremamente reveladora sobre quem Deus é. Exatamente. E a resposta de Deus não foi um não seco, né? Mas também não foi um simples sim. Foi um vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E também, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode me ver e viver. Isso está em Êxodo 33, versos 19 e 20. Mas ele permite que Moisés veja as suas costas, digamos assim, enquanto a glória passa. Versos 22 e 23. Mas o que acontece quando essa glória passa? É aí que entra a chave de leitura que a Ellen G. White, baseada nas Escrituras, nos oferece. A fonte dela que temos, A Glória de Deus é Seu Caráter, argumenta que o foco principal não está no fenômeno visual em si, mas no que é proclamado naquele momento. Isso é interessante. Precisamente. A perspectiva da Ellen White, que encontra um apoio bíblico muito forte, especialmente em como o Novo Testamento interpreta a revelação divina, é que a glória que Deus revela não é primariamente um brilho físico ofuscante, embora possa haver, sim, manifestações visuais associadas, mas a essência da glória de Deus é o seu caráter. O caráter. Sim. O caráter. Veja o que acontece em Êxodo 34. Logo depois que Deus promete mostrar sua glória, Deus passa diante de Moisés, que está escondido lá na fenda da rocha, e proclama: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente, paciente, grande benignidade e verdade, que guarda a benignidade em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que de maneira nenhuma inocenta o culpado. Isso está em Êxodo 34, versos 6 e 7. Para Ellen White, essa proclamação é a revelação da glória. É como se Deus dissesse: quer ver minha glória, Moisés? Olha para o meu caráter. Eu sou assim, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor leal, fiel, perdoador, mas também sou justo. A glória é a beleza interior dele, a beleza moral. Nossa, e então quando Moisés pediu para ver a glória, Deus respondeu revelando quem ele é, sua personalidade, seus valores, sua forma de agir. Isso muda tudo. Não é um show de luzes cósmico, é uma autorrevelação dele, do íntimo dele. Exatamente. E essa compreensão, olha, se aprofunda demais no Novo Testamento. A base bíblica crucial que Ellen White frequentemente usa para essa interpretação é 2 Coríntios 4, verso 6. Ali diz: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pronto. Aqui está a conexão fundamental. Na face de Jesus Cristo. Isso. Onde a gente vê essa glória, esse caráter divino de forma mais clara, mais completa. Na vida, nos ensinamentos, na morte e ressurreição de Jesus. Pensa comigo. João 1,14 diz que o Verbo, que é Jesus, se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aí, graça e verdade, ecoando a proclamação de Êxodo 34. Colossenses 1,15 chama Cristo de a imagem do Deus invisível. Quer ver como é a compaixão de Deus? Olha para Jesus chorando pela morte de Lázaro ou curando os leprosos. Quer ver a paciência de Deus? Olha Jesus ensinando os discípulos que demoravam tanto para entender as coisas. Quer ver o amor e o perdão de Deus? Olha para Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes. Jesus não é só um mensageiro da glória. Ele é a glória de Deus manifesta em forma humana, a expressão perfeita do caráter divino. Uau! Isso sim é profundo. Quer dizer, se a glória de Deus é o seu caráter, e esse caráter brilha perfeitamente em Jesus, aqui é onde fica realmente interessante, né?
Quais são as implicações práticas disso para nós hoje? Como é que entender a glória desse jeito afeta a nossa fé, a nossa vida diária, nossa caminhada com Deus? Deixa de ser algo, sei lá, distante e se torna bem pessoal, imagino eu. Completamente pessoal e profundamente transformador. A principal implicação é que contemplar essa glória, ou seja, focar nossa mente, nosso coração, no caráter de Deus revelado em Jesus, não é um exercício só intelectual, sabe? A Bíblia diz que isso nos muda. É o que Paulo descreve lá em 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando, é como se fosse refletindo num espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplando, somos transformados, mas como isso funciona, assim, na prática? O que significa contemplar nesse sentido? É só ficar lendo sobre Jesus? É mais do que só ler. Contemplar aqui tem a ideia de fixar o olhar, meditar, refletir profundamente mesmo. É passar tempo na presença de Jesus, através da oração, do estudo da palavra dele. Mas não buscando só informações, entende? É buscando conhecer o coração dele, o caráter dele. É se perguntar como Jesus reagiria nessa situação que eu estou passando. O que motivava as ações dele? Como ele tratava as pessoas? Ao nos determos nessas coisas, ao deixarmos que o Espírito Santo ilumine nossa mente para a beleza do caráter de Cristo, a humildade dele, o amor sacrificial, a integridade, a misericórdia, algo acontece dentro da gente. A gente começa a admirar essas qualidades, a desejá-las para nós. E o Espírito Santo usa essa contemplação para gradualmente nos moldar à semelhança dele. Entendi. Ellen White enfatiza muito esse ponto. O objetivo de Deus, ao nos revelar sua glória, seu caráter em Cristo, não é só nos dar conhecimento teológico, é nos restaurar a sua imagem, é formar em nós um caráter que reflita o dele, mansidão, humildade, amor, paciência, bondade. Isso está no centro do que significa ser salvo. A salvação não é só um ingresso para o céu. É um processo de transformação de caráter, aqui e agora, tornando-nos pessoas que se parecem cada vez mais com Jesus. A justificação, que é ser declarado justo por causa de Cristo, e a santificação, que é ser feito justo na prática pelo Espírito, andam juntas, né? E a santificação é esse processo de ser transformado de glória em glória, refletindo cada vez mais o caráter divino. Isso faz muito sentido mesmo. Não é só sobre o que Deus fez por nós, mas o que Ele quer fazer em nós. E parece que essa transformação não é só para nosso benefício, certo? Você mencionou antes que a Ellen White também liga isso a uma dimensão missionária. Como funciona essa conexão? Sim, a conexão é direta e crucial, se a gente conectar isso ao quadro geral. Refletir a glória de Deus, ou seja, manifestar o caráter de Cristo na nossa vida diária, sabe? Nas palavras, ações, reações, relacionamentos, não é uma experiência que fica trancada dentro da gente. Ela inevitavelmente transborda e se torna a nossa maior missão e o nosso mais poderoso testemunho ao mundo. Como assim um testemunho? Explica melhor. Pensa no mundo em que a gente vive. Muitas vezes é cético, desconfiado, discurso religioso, cansado de hipocrisia. O que realmente chama a atenção, o que desarma as defesas das pessoas, é ver alguém que vive de forma diferente. Alguém que no meio das pressões, do estresse, da injustiça, demonstra uma paz incomum, sabe? Uma paciência surpreendente, um amor que não faz acepção de pessoas, uma integridade firme. Quando as pessoas veem o caráter de Cristo refletido em nós, talvez no jeito como a gente lida com um colega de trabalho difícil, como reage a uma ofensa, como usa nosso tempo e recursos para ajudar os outros, elas veem algo atraente, algo autêntico. Faz sentido. Esse caráter transformado se torna um argumento vivo para a realidade e para o poder de Deus. É como se a nossa vida dissesse: olha o que Deus pode fazer, olha a diferença que Jesus faz.
Ellen White diria que esse é o método de evangelismo mais eficaz. Não são só palavras e doutrinas, embora elas sejam importantes, claro, mas é a demonstração prática do amor e da graça de Deus através de um caráter moldado por Ele. A glória de Deus, que é o seu caráter, brilhando através de nós. Isso atrai as pessoas, desperta a curiosidade delas sobre a fonte dessa luz, desse amor. É o que podemos chamar de apologética do caráter. Então, para a gente amarrar as pontas, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir a essência dessa nossa conversa, o desejo de Moisés por ver a glória de Deus, na verdade, revela um anseio humano bem profundo por conhecer Deus na sua essência. E a resposta de Deus, junto com o que veio depois em Cristo e a interpretação inspirada, nos mostra que essa glória não é primariamente um espetáculo visual, mas sim o caráter de Deus, compaixão, amor, justiça, fidelidade, tudo isso. Essa glória se tornou perfeitamente visível e acessível na pessoa de Jesus Cristo. Certo. E o ponto central é que, ao contemplarmos essa glória, o caráter de Cristo pela fé e com a ajuda do Espírito Santo, nós somos transformados para nos tornarmos mais parecidos com Ele. E essa transformação não é um fim em si mesma. Ela nos capacita a refletir essa glória, esse caráter, para o mundo, cumprindo assim nossa missão como testemunhas dele. Parece que essa é a jornada, né? Exatamente, essa é a jornada. E a conclusão prática que emerge das fontes, especialmente dos escritos de Ellen White, é um chamado para um equilíbrio vital. Sabe, por um lado, a gente precisa constantemente descansar na graça de Cristo. Essa transformação não acontece pela nossa força, pelo nosso esforço. É um dom. É fruto da obra de Cristo por nós e da ação do Espírito em nós. Precisamos confiar nele, depender dele. Mas, por outro lado, não é uma passividade total. Somos chamados a uma cooperação ativa com o Espírito Santo. Como assim cooperação ativa? Significa escolhermos, todo dia, nos expor à influência dele. Escolhermos contemplar a Cristo, escolhermos obedecer aos impulsos do Espírito, escolhermos lutar contra nossas tendências egoístas e permitir que ele molde o caráter divino em nós. É tipo uma dança, sabe? Entre a graça soberana de Deus e a nossa resposta de fé, de entrega. E isso se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia, nas reações, nas prioridades. Isso tudo levanta uma questão importante pra gente pensar depois, sabe? Uma reflexão para levar. Qual seria? Se a glória de Deus é fundamentalmente seu caráter revelado em Jesus, e se somos transformados à imagem dele ao contemplarmos essa glória, como será que a nossa experiência espiritual poderia ser diferente? Talvez mais profunda, mais dinâmica. Se a gente focasse nossa atenção de forma mais intencional na leitura da Bíblia, na oração, não só nos milagres ou nos ensinos de Cristo, mas especificamente no caráter dele, que está ali revelado nas entrelinhas, das histórias. Se a gente meditasse mais sobre a paciência dele com Pedro, a compaixão pela mulher samaritana, a firmeza contra a hipocrisia, a ternura com as crianças, o perdão na cruz. Será que esse foco deliberado no quem Jesus é, na personalidade divina dele, poderia, quem sabe, acelerar ou intensificar nossa própria transformação e, consequentemente, a nossa capacidade de refletir a glória dele, o amor, a graça, a verdade, de forma mais genuína e impactante para um mundo que, convenhamos, tanto precisa disso? Fica aí para a gente pensar. Uma pergunta excelente mesmo, e muito prática para a gente continuar meditando sobre isso. Bom, chegamos ao final desta análise profunda sobre a glória de Deus. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!